Olá, o objetivo da aula de hoje é ver como implementar em Haskell um algoritmo de ordenação. A gente está trabalhando com listas, né? Então é uma boa ideia ver como implementar um algoritmo que ordene uma lista. O algoritmo escolhido é o insertion sort, ou ordenação por inserção. Esse algoritmo ele tem uma implementação bem legal em Haskell e ela parece até um pouco mágica. Vamos dar uma olhada nisso. Então, a ideia do algoritmo, da implementação do algoritmo de ordenação por inserção em Haskell é a seguinte: se eu tenho que ordenar uma lista, o que eu faço? Eu tiro o primeiro elemento da lista. E daí pego o resto da minha lista e uso a chamada recursiva para ordenar esse resto da minha lista. Uma vez que eu tenho o resto da minha lista ordenado e o primeiro elemento, o meu problema agora é simplesmente inserir esse elemento na posição correta. Uma vez que eu fiz isso, eu obtenho a lista ordenada. Vamos dar uma olhada na implementação então. Então aqui está o insertion sort. O insertion sort ele recebe uma lista de inteiros e me devolve uma lista de inteiros ordenada. Se eu quero ordenar uma lista vazia, bom, o que eu tenho que fazer? Eu simplesmente retorno a lista vazia, né? Ela já está ordenada no caso. Agora, se eu quero ordenar uma lista cujo primeiro elemento é x e o resto é xs, o que eu faço? Bom, eu uso a chamada recursiva para ordenar o resto da minha lista. Então aqui eu teria o resto da minha lista ordenado. Agora qual é o meu problema? É simplesmente inserir o x na posição correta dessa lista ordenada. É essa implementação, ela parece meio mágica, né? A gente vai dar uma olhada como ela funciona mais adiante. Mas claro, não está tudo pronto ainda falta eu implementar essa função ins, né? Mas notem que implementar essa função ins é muito mais fácil do que implementar uma ordenação. O que faz a função ins? Então ela recebe um valor e uma lista ordenada e insere esse valor na posição correta da lista ordenada. Notem que a gente fez uma abordagem top-down para resolver o problema. A gente quebrou ele primeiro no formato do isort e agora só falta resolver essa função que insere um elemento numa lista já ordenada. Vamos dar uma olhada nisso aqui então. A função ins ela recebe um inteiro e uma lista já ordenada. Essa lista aqui ela tem que ter a propriedade de já estar ordenada. E ele insere esse elemento nessa lista, obtendo então uma lista ordenada. O objetivo agora é que vocês deem uma pausa nesse vídeo e copiem aquela definição do isort e tentem implementar essa função ins. Com o conhecimento que vocês têm de Haskell, vocês já deveriam conseguir implementar essa função. Agora, no decorrer do vídeo, eu vou explicar a implementação do ins, mas agora tentem dar um pause aí e pensem a respeito desse problema. Bom, continuando então. A função ins. A função ins ela recebe um inteiro, uma lista ordenada e insere esse elemento na posição correta dessa lista, obtendo uma lista ordenada. Então, se eu quero inserir um inteiro A na posição correta de uma lista vazia, bom, eu simplesmente tenho que colocar esse inteiro dentro dessa lista que estava vazia, né? Essa solução é simples. Agora, se eu quero inserir um elemento A em uma lista ordenada, cujo primeiro elemento é x e o resto é xs. Bom, se o A for menor ou igual que o x, então a lista resultante vai ter o A por primeiro, vai ter depois o x e o resto xs, ou seja, o A vai ficar na frente da lista que eu já tinha. Caso contrário, o que eu tenho que fazer? Se o A não é menor que o x, então eu tenho que inserir ele na posição correta do resto da minha lista, né? E o x fica na frente dessa lista resultante, porque o x ele é menor do que o meu A. Então é essa a implementação do insert. Uma vez que tu tem o isort e o insert e o ins, tu tem um algoritmo de ordenação. Vamos dar uma olhada nisso. Então aqui no arquivo isort eu tenho aquela implementação que eu passei para vocês. Carrego ele no interpretador.
E se eu digitar então isort e passar para ele uma lista, ele vai me devolver essa lista ordenada. Vamos dar uma olhada então vamos dar uma olhada então o que faz esse sort. Notem que se eu quero fazer o isort, eu tento inserir o primeiro elemento da minha lista no resto da lista ordenada, certo? E a chamada do isort vai expandindo, né? Até eu obter uma lista vazia. Então, no final, o que eu tenho? Eu tenho insere o número 2, insere o número 8 e insere o número 1. Ou seja, eu desmancho toda a minha lista e depois eu vou inserindo esses elementos na posição correta até obter uma lista ordenada. É assim que ele funciona internamente. Agora eu tenho aqui 2 exercícios para vocês tentarem fazer depois de assistir essa aula. Esses exercícios eu não vou cobrar, não vou pedir que vocês me entreguem, mas seria muito bom que vocês tentassem fazer esses exercícios. Era isso por hoje, um abraço e até mais.